e Pablo Porfírio, Federal de Pernambuco. Então, entramos ao vivo. Entramos ao vivo. Deixa eu... Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui hoje dando início às atividades do Observatório da Crise Democrática, que é um projeto de extensão interinstitucional que eu, Rodrigo Pérez, professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia, estou coordenando junto com meu companheiro, meu parceiro de trabalho, Daniel Pinha, professor do Departamento de História da UERJ. O nosso objetivo aqui é reunir colegas, pensadores, que de alguma forma estão trabalhando e produzindo conteúdo, produzindo textos e reflexões sobre a nossa atual experiência de crise democrática. Então, o Observatório da Crise Democrática vai ser uma espécie de curadoria, né? O nosso objetivo aqui é fazer uma curadoria dessas reflexões que já existem. E vamos começar hoje, dando início a uma sequência de lives com os autores do livro, deixa eu centralizar aqui bonitinho, Tempos de Crise, Ensaio de História Política, lançado no ano passado, e que eu organizei também junto com o Daniel Pinha, e saiu pela editora Autografia. Márcia Gonçalves, professora da UERJ, e Pablo Porfírio, professor da Universidade Federal de Pernambuco, são autores também dessa coletânea e vão aí conversar com a gente sobre os seus trabalhos. Vocês que tenham interesse em adquirir o nosso livro, está bem baratinho, está bem bacana, escrevam para temposdecrise.venda@gmail.com. Repito, temposdecrise.venda@gmail.com. Teremos uma ótima conversa aqui. Daniel, quer falar alguma coisa? Sim, boa noite, Rodrigo, boa noite, Pablo, boa noite, Márcia. Queria saudar vocês e todo mundo que está nos assistindo agora e depois, né? A iniciativa é justamente essa, de colocar na rede, sobretudo no YouTube, algumas conversas que já estão sendo promovidas através de textos que refletem sobre a crise no tempo presente. É um tema que, enfim, tem sido muito debatido nas redes sociais, enfim, do debate público de um modo geral. É um tema que interessa muito a nós, né? Nós somos da história e das humanidades de um modo geral, e nos desafia. O livro, o Tempos de Crise, não deixa de ser uma tentativa de responder a esses desafios, de pensar não só a crise democrática, a crise das instituições, a crise dos valores democráticos, mas também de pensar sobre o lugar da história, de como contar a história dessa crise, de como narrar esta história, não é? Vira e mexe, aparece nas redes sociais aquela pergunta, como será que os professores de história darão aula sobre isso, sobre o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo hoje. Então, eu entendo o livro como uma tentativa de responder ao problema político contemporâneo, mas também ajudar a nossa área, digamos assim, tanto no ensino quanto na pesquisa, de ajudar a pensar sobre o tempo presente e pensar também formas de contar esta história. Então, e o que a gente quer fazer aqui é uma conversa com os autores, não é? Com os autores e as autoras do livro, ampliando as possibilidades de divulgação desse material. Enfim, eu estava dizendo antes aqui, a crise foi inspiradora para os nossos autores, a verdade é essa.
que os políticos não nos ouçam, né? Os políticos constroem a crise, né? Na verdade, não só a política, a sociedade constrói a crise também, não nos ouça, mas a verdade é que a gente tem uma coletânea que conta com o melhor de cada um. Pelo menos eu sinto isso. Fiquei extremamente feliz com os textos, e vocês terão a oportunidade de ver hoje 2 exemplos disso. Então, hoje é o início de uma conversa com outras duplas, né? Hoje a gente vai ouvir a professora Márcia Gonçalves e o professor Pablo Porfírio, a Márcia Gonçalves da UERJ e o Pablo Porfírio da Federal de Pernambuco. Mas isso se inicia hoje e continua com uma agenda com outros autores em dupla, né? Sempre com o objetivo de promover os textos, né, deles falarem sobre as motivações, as inquietações, os objetivos, enfim, trazer essa dimensão mais íntima do autor com o texto em contato com os futuros leitores, né? Que é algo que a gente pode recomendar bastante para os nossos alunos, para os nossos colegas, enfim. Então, no dia 5 de maio, a gente já tem agendada a próxima conversa, que é entre a professora Beatriz Vieira, da UERJ, e a professora Luísa Halter, da Federal de Ouro Preto. O livro ele conta com uma diversidade de autores de todas as regiões do Brasil, né? Eu acho que é legal também colocar em conversa e aproveitar o espaço virtual para isso. E, enfim, a proposta é basicamente essa, né? De promover esse encontro com os autores, um encontro com textos e um convite para o livro e para além do livro, né? Um convite para pensar a crise e para pensar as formas de narrar a crise. Então, agora eu passo para o momento de apresentar a sessão de hoje, propriamente, de apresentar a professora Márcia de Almeida Gonçalves, que, para mim, é sempre um prazer e uma honra poder trazê-la para qualquer tipo de conversa. Eu falo professora porque ela foi minha professora, e a gente sabe que essa condição nunca muda, né? É muito importante para mim, para a minha formação, e ela apresentou um texto aqui que foi fantástico, com um título que é bastante sugestivo, A Morte e a Morte da Biografia, que ela vai nos brindar agora. Márcia Gonçalves possui licenciatura em História pela UERJ em 1987, mestrado em História pela UF, doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo em 2003. Atualmente é professora associada na UERJ, atuando nas áreas de História do Brasil e Teoria da História, com ênfase em Política e Cultura na Sociedade Imperial, Historiografia Brasileira, Escrita Biográfica, Memorialismo, História Local, Educação Patrimonial e Ensino de História. Na época do livro, ela era jovem cientista do Estado pela FAPERJ, hoje ela já é cientista do Estado pela FAPERJ, a partir de 2017. Ela foi entre 2010 e 2016 jovem cientista, e agora é cientista do Estado, e é coordenadora do NUBIS, Núcleo de Estudos sobre Biografia, História, Ensino e Subjetividades, e pesquisadora do CNPq. E é também uma professora de mão cheia. Eu passo a palavra para a Márcia, com muita alegria, para ouvir o que ela tem a nos dizer. Bom, boa noite a todos e todas. Eu quero começar aqui agradecendo muitíssimo pelo convite, pela oportunidade, seja o convite e a oportunidade de ter partilhado espaços letrados no âmbito dessa coletânea, Tempos de Crise, e seja por esse momento específico que eu vou tomar mais como um momento de troca de ideias e de conversa, e nessa partilha desse espaço virtual remoto, junto com o Rodrigo, com o Daniel e com o Pablo. Então, eu fico muito, muito feliz. Acho que em tempos pandêmicos, talvez falar de felicidade possa parecer um tanto leviano, mas eu vou me permitir essa licença pessoal e subjetiva, até porque, né, o texto que eu assinei, né, nessa coletânea, ele é um texto que tematiza fundamentalmente isso, as histórias de vida e tudo o que se pode conhecer, pensar a partir das histórias de vida
dentro de um potencial de gerar conhecimento, mas também dentro de um potencial de nos instrumentalizar para agir no mundo. Então, antes de falar basicamente, né, da minha contribuição, eu queria, acima de tudo, também louvar a iniciativa. A coletânea é uma coletânea muitíssimo interessante, eu sei que Rodrigo e Daniel já falaram um pouco dela, mas eu queria frisar o quanto o conjunto de todos os textos é uma reflexão muito bem estruturada no âmbito das diversidades temáticas e, ao mesmo tempo, no âmbito da precisão, né, do cuidado historiográfico, teórico, epistêmico, para lidar com a história política, mas para lidar com a história política numa dimensão que é a história política que nos ajuda a entender um pouco melhor a nossa contemporaneidade, especialmente a contemporaneidade associada aos dilemas, impasses, desafios da nossa ordem democrática, principalmente, eu acho que um primeiro corte é pós-2016, com o golpe que levou ao fim, né, do segundo governo Dilma, mas, acima de tudo, o corte com a eleição do governo Bolsonaro e o momento que vivenciamos hoje. Então, eu queria louvar muitíssimo a iniciativa. Para aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, fica a dica, né? Acessem, comprem, leiam o livro como um todo, porque é não só prazeroso em termos de leitura, mas é também um aprendizado que nos instrumentaliza, em tempos em que a gente precisa desses instrumentais, que são os instrumentais que o conhecimento pode nos dar em tempos tão negacionistas, especialmente na sociedade brasileira. Feito esses agradecimentos, né, e louvando a iniciativa do Tempos de Crise, a minha contribuição é uma contribuição que tem relação direta com as pesquisas que eu venho desenvolvendo no âmbito daquilo que eu chamo de história da escrita de histórias de vida, porque propositalmente eu estou chamando de histórias de vida porque diz respeito, sim, à biografia, mas também diz respeito a autobiografias, diz respeito a diários, que alguns autores chamam de escritas de si, diz respeito às memórias, diz respeito a essas histórias que focam, entre outros aspectos, nas trajetórias, nas ações de um sujeito específico, de um protagonista específico, sem perder de vista, como eu acho que uma biografia louvável deve fazer, sem perder de vista essas interações, essas interfaces com o outro, né? No outro na dimensão das relações sociais, na dimensão também das diferenças e de uma diversidade intrínseca que diz respeito a povos e sociedades nos tempos e épocas os mais variados. Há algum tempo eu já faço essa pesquisa, especialmente as reflexões que eu trouxe nesse texto com esse título, são fruto de um projeto financiado pelo CNPq e pela FAPERJ, a partir de 2017, um projeto que tem como título a indagação Que Vidas Narrar, histórias do Brasil e dos brasileiros e brasileiras na escrita de biografias modernas, e essa indagação Que Vidas Narrar, ela é uma das indagações que eu trago nesse texto da coletânea Tempos de Crise, a partir desse mote, a morte da biografia. Eu fiz, né, uma cópia cuidadosa, porque eu dei os créditos, ao título do romance conhecido, né, de Jorge Amado, que é A Morte de Quincas Berro d'Água, e a partir de uma apropriação livre do romance, eu busco pensar o que pode a biografia nessa dimensão de um conhecimento sobre
as vidas de sujeitos específicos. Numa acepção, que é a acepção de que a morte é um fim e não é um fim. O aparente paradoxo, traduzido um pouco no âmbito do próprio título, A Morte e a Morte da Biografia, pressupõe não necessariamente um renascimento, mas pressupõe, né, que a partir de um fim, algo pode vir a ser pensado, algo pode vir a ser indagado, e outros sentidos podem vir a ser construídos a partir das indagações e das interpretações que se façam no âmbito da morte de um sujeito específico, mas também da morte de algum objeto ou de alguma substância ou coisa que exista no mundo. É nesse sentido que é importante frisar o quanto essa chave, né, da morte e a morte, essa dupla chave de uma coisa que parece que nega a outra, ela também tem uma relação muito forte com o debate acerca do conceito de crise. E, nesse sentido, quando se pensa em crise, se pensa em algo que aponta para um fim, mas, acima de tudo, também aponta para algo que tem a ver com a dimensão da crítica. E, nesse aspecto, eu estou fundamentalmente me remetendo a um texto, né, de um historiador bastante badalado no âmbito da história dos conceitos, que é Reinhard Koselleck, num texto referencial dele, que é Crítica e Crise. Tá? Bom, no texto que eu apresentei para essa coletânea, a minha preocupação maior, a partir dessa chave do que se pode conhecer a partir das histórias de vida, eu busquei me guiar por algumas questões centrais. Acho que uma dessas questões centrais é a própria historicidade da prática de escrita de histórias de vida. Seja a historicidade da biografia, no momento em que ela se institui como um gênero discursivo, seja também a historicidade da autobiografia, no momento em que ela também se institui como um gênero discursivo. São esses dois tipos, digamos assim, de escrita de histórias de vida que eu tematizo mais ao longo desse texto. Ao eleger biografias e autobiografias, eu também estou elegendo dois gêneros discursivos que, na nossa contemporaneidade midiática, ganharam um espaço que vai muito além do controle que os historiadores podem fazer, ou muito além até do controle do que os biógrafos profissionais, porque existem alguns no ambiente da produção letrada, podem fazer. A gente vive um momento midiático, e é um momento midiático que é mais acentuado nas décadas iniciais desse nosso século XXI, que é um momento que mobiliza fortemente as histórias de vida. Mobiliza as histórias de vida, mobiliza o que se pode ser apropriado a partir dessas histórias de vida, numa dimensão que remete também aos usos do passado, aos usos da memória, às reflexões sobre identidade, né, e às reflexões também, né, no que diz respeito aos posicionamentos políticos, às ideologias que informam determinadas ações que não são nunca exclusivamente individuais, porque elas reverberam de alguma maneira na vida do outro. Um ponto importante que a gente não pode perder de vista nessa inflação midiática de mobilização e de uso das histórias de vida é que sempre vai haver uma interface com a política ou com algum tipo de ação política. E, nesse aspecto, no debate contemporâneo atual sobre a possibilidade de renovação ou a possibilidade de uso, especialmente das biografias, para se gerar algum tipo de conhecimento histórico diferenciado, uma ênfase é a ênfase em falar sobre sujeitos protagonistas que sejam aqueles cujas vidas
são vidas, aspas, descartáveis, ou na chave, né, que é uma chave que eu gosto muito, que eu tenho mobilizado cada vez mais, que é a chave das vidas precárias, tematizada, discutida fortemente por uma filósofa, pensadora, que é a Judith Butler. E esse é um ponto que eu acho que é um ponto que a gente não pode perder de vista, na dimensão que isso é um diferencial com relação a certos usos da escrita de biografias, de histórias de vida, num passado não tão distante de nós. No momento em que muitas biografias, entre biografias produzidas por historiadores ou biografias produzidas, tá, por aqueles que se especializaram na escrita biográfica, no mais das vezes eram biografias mais voltadas para celebridades ou para sujeitos já heroicizados ou já conhecidos. O movimento contemporâneo, e esse é um movimento que eu particularmente valorizo, e trago isso um pouco na reflexão desse texto que está na coletânea Tempos de Crise, é a importância hoje de falar sobre, escrever sobre sujeitos, trajetórias de vida de sujeitos, né, que seriam, né, esses cujas vidas são, aspas, banais, mundanas, aspas, descartáveis, profundamente precarizadas. Né? Não por uma mera consequência, né, essa precarização incide em silenciamentos e invisibilidades. E nesse ponto, quando você faz a escolha de ter como protagonista sujeitos cujas vidas são, aspas, precárias e ou descartáveis, você está assumindo uma posição. Você está assumindo um determinado tipo de tomada de palavra como pensador, como intelectual, como professor, como alguém que, ao lidar com a pesquisa e com o conhecimento, pensa no que isso vai poder ter de implicação na forma de, especialmente, eleger reflexões sobre o passado, mas também sobre o presente, que permita que a gente haja no mundo de outra forma, com outros instrumentos, com outras balizas. Então, eu quis enfatizar a importância de que, em termos de escrita biográfica, hoje, um valor que não é um valor qualquer, é esse valor de trazer, né, as vidas precárias como vidas que devem ser narradas numa dimensão, e eu busco também enfatizar isso, dialogando com uma autora que para mim é uma autora referencial já há alguns anos nesse meu trato, nessa minha pesquisa com a escrita de histórias de vida, é uma autora argentina, Leonora Arfuc. Ela é muito citada nesse texto, e ela possui uma frase que eu considero esclarecedora e fundamental. Ela diz, né, que contar, narrar uma história de vida é dar vida a essa história. Então, no momento em que narramos e contamos as vidas de sujeitos cujas histórias não são conhecidas, ou são, de alguma maneira, silenciadas ou invisibilizadas, a gente está dando vida a essas histórias. Nesse ponto, e Pablo depois me corrija, né, eu acho que nesse ponto o meu texto se encontra com o seu texto, Pablo, que trabalha com histórias, fotografias e com as ações e as histórias de vida e as mobilizações de trabalhadores, num recorte mais situado ali na ação das ligas camponesas na década de 60 no Brasil. Então, eu vou dar o exemplo do seu texto, tá? E depois você me corrija se eu estiver aqui falando algum tipo de leviandade quanto aos seus objetivos de escrita, mas eu acho que o seu texto é um texto que traz vidas precárias, mas que você dá a devida dignidade a essa precariedade quando você os transforma em protagonistas das suas histórias, a despeito de toda a dor, de todo o sofrimento,
da morte e da violência que marcou a vida de alguns desses protagonistas que você apresentou para nós. Então, eu acho que é importante eu dizer isso, porque o meu texto é um texto de reflexão mais teórica e conceitual, e os meus exemplos são exemplos que jogam com questões que dizem respeito aos usos midiáticos e que dizem respeito também a determinados tipos de maneiras, né, de fazer com que essas histórias centradas em aspas, vidas descartáveis e vidas precárias possam ser o nosso acerto de contas, eu digo nosso, intelectuais, professores, pensadores, né, preocupados com essa conexão entre conhecimento e ação política, o nosso acerto de contas com determinados mortes, né, mas também o nosso acerto de contas com alguns que estão aí, alguns e algumas, especialmente algumas, vivos, mas não vivos. Vivos em função de que são pessoas vivas, atuando, com lutas homéricas, cotidianas, enfrentando situações, né, de brutalização, e, ao mesmo tempo, são um tanto mortos pela invisibilidade e pelo silenciamento. Então, é nesse sentido que tem aí um potencial no debate sobre vidas descartáveis e precárias, que o debate sobre escrita de biografias viabiliza, e, em certa medida, eu tentei sistematizar isso, essa reflexão, nesse texto. Queria destacar também uma outra reflexão que eu acho que é fundamental quando a gente lida com escrita de histórias de vida, que é a dimensão exatamente da singularização das ações de cada um. Essa singularização, ela nunca perde de vista a relação com o outro, esse dialogismo intrínseco que informa as nossas maneiras de se constituir como sujeito e, enquanto tal, agir no mundo. Mas a ênfase na singularização é a ênfase também no aspecto de que cada um tem algo relevante a dizer, especialmente se esse cada um ou se essa cada uma fez a tomada da palavra, no sentido especialmente empregado por uma autora, que eu mobilizo também no texto, que é uma filósofa do campo da política, mas também uma filósofa muito implicada com a militância no âmbito do feminismo, que é Adriana Cavareiro. E, no caso dessa autora, ela tem uma reflexão importante numa das suas obras, que é a reflexão sobre as vozes plurais, na dimensão do quanto a voz é esse indiciador maior da singularização. Enfim, eu não sou cantora, né, mas eu tenho um enteado muito querido que é envolvido diretamente com as questões musicais. A minha filha, pelos caminhos dela, também tem um gosto pela música, apesar de não viver da música. E eu não sei se vocês têm isso em mente, mas a voz é o elemento mais singularizador de cada um de nós. Nenhuma voz é exatamente igual à outra, né? Tem um monte de variações ali que a gente só percebe quando a gente escuta alguém cantando ou quando a gente reconhece alguém pelo tom de voz. E é nesse sentido que a Adriana Cavareiro desenvolve toda uma reflexão para valorizar esse elemento singularizador que é a voz, sem perder de vista a conexão entre voz e palavra. E a chave da tomada da palavra é a chave de uma tomada da palavra no sentido de uma palavra que se faz também ação política. No momento, então, que você, enquanto professor, historiador, biógrafo, você escolhe tratar de um determinado sujeito, narrar a vida de um determinado sujeito,
e narrar a vida daquele sujeito de uma determinada forma, você está fazendo uma tomada de palavra. Ao mesmo tempo, você está possibilitando que aquela até então não tão conhecido, não tão percebido, possa, né, ser mais escutado, possa ser mais visto, possa ser mais percebido. É importante ter um cuidado, e eu acho que esse cuidado hoje está posto fortemente no âmbito de um determinado tipo de relação com o trato, né, desses sujeitos, desses grupos que entram numa condição muito brutalizadora de precariedade da vida, que é o cuidado de que você não está dando voz aí, né? Você está, na verdade, escutando atentamente, né, e instruindo um determinado tipo, ou instituindo um determinado tipo de reflexão que viabiliza fazer com que essas vozes possam ser amplificadas e possam chegar a outros. Em certa medida, inspirando que outros façam isso, né? Que a tomada da palavra na dimensão de um protagonismo de ação política no mundo. Eu vou começar a concluir, porque eu não me programei aqui para falar 30 minutos, porque eu acho que, né, é importante também que a gente possa ter a conversa e o diálogo, mas eu gostaria de enfatizar um último aspecto, que é a dimensão muito frutífera e muito rica que a mobilização dessas reflexões tem no âmbito do ensino e aprendizagem da história. Não só no âmbito da pesquisa histórica, do conhecimento que a gente está produzindo na universidade, nos cursos de pós-graduação, mas também nesse outro âmbito de produção de conhecimento, no meu entendimento, que é o ensino e a aprendizagem da história na educação básica. E há já um conjunto muito significativo de iniciativas mobilizando as histórias de vida nessa dimensão de falar dos sem história, do falar daqueles e daquelas cujas vidas são profundamente precarizadas. E essa chave é uma chave que nos traz tanto para o tempo presente, quanto também nos permite, né, no bom exercício das viagens que um professor de história faz em sala de aula, que são essas visitações a um tempo passado por meio das histórias de determinados personagens ou de determinadas situações. E esse potencial, que é um potencial fortemente cognitivo e, no meu ponto de vista, transformador, é um potencial também que caminha na direção de uma outra lógica de sensibilização de estudantes da educação básica para a relação com o conhecimento histórico. Na medida em que muitos, eu diria que a maioria, pensando no caso do Rio de Janeiro, do pouco que eu conheço das realidades de algumas escolas municipais e estaduais, pensando no município do Rio de Janeiro, que é um município complexo, populoso, mas o quanto nas nossas salas de aula nós vamos ter muitos que estão tomando a palavra, que são protagonistas das suas vidas, mas que numa certa hierarquização da nossa vida democrática capitalista perversa, são facilmente incluídos na lógica das vidas precárias. Isso ainda é mais estridente, né, quando a gente pensa nas dimensões também do nosso racismo estrutural, do machismo profundamente também estrutural, das nossas relações entre gêneros e orientações sexuais, quando a gente pensa em valores e práticas que ainda são muito discricionários e que, fundamentalmente, reproduzem as dinâmicas de precarização. E é nesse sentido que, bom, eu sou uma entusiasta, dá para perceber, né, do potencial de um determinado tipo de escrita de história de vida, onde a ênfase
está na precariedade. E aí eu gostaria de encerrar minha fala por aqui e agradecer mais uma vez ao convite de Rodrigo, de Daniel, possibilidade de estar partilhando esse espaço com o Pablo, e mais uma vez reiterar o valor dessa coletânea e da publicação organizada por esses rapazes. Com todo respeito, rapazes, porque, enfim, eu já estou num outro momento aí de faixa etária. Obrigada. Ótimo, Márcia. Nossa, quanta coisa, né? Para a gente discutir depois. Até que ponto a biografia também como parte, né, de um giro ético-político, né, de engajamento, né? O biógrafo ele faz uma escolha política deliberada, né? Esse aqui eu quero biografar por questões que estão para além da heurística ou de uma episteme pura, se é que existe uma episteme pura, que não existe. Mas, enfim, isso aí depois a gente conversa, a gente se anima e não fala depois. Vamos agora, então, apresentar o nosso camarada aqui, o Pablo Porfírio, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Pablo é graduado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em História também pela UFPE em 2008, Pablo se graduou em 2004, e doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tese defendida em 2013, uma tese sobre o Francisco Julião, que eu tenho até o livro, Pablo, eu lembro que eu comprei o seu livro, até procurei aqui, mas não achei para mostrar, para fazer uma propaganda. Meu escritório está um caos nesse tempo de quarentena. Mas, enfim, feito aí a menção ao livro de Pablo sobre Francisco Julião e as Ligas Camponesas, que saiu da tese dele. Com doutorado sanduíche na Escola Nacional de Antropologia e História, na Cidade do México. Atualmente, Pablo desenvolve pesquisas sobre a ditadura militar no Brasil e outros regimes ditatoriais e autoritários na América Latina, com destaque para o México na segunda metade do século XX. Sobre esses temas, Pablo tem trabalhado com a relação entre história, memória e imagem. Nosso convidado é professor do Colégio de Aplicação e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco e autor do belíssimo texto Histórias, Fotografias e Trabalhadores do Brasil. Pablo, a palavra é sua. Agradeço, Rodrigo, pelas palavras, uma grande alegria, né? Como a professora Márcia também falou, apesar desse momento desastroso, terrível que a gente vive, mas uma alegria particular estar aqui com os colegas, rever o meu camarada, parceiro, Rodrigo, e conhecer a professora Márcia, que já conhecia pelos textos, mas agora está aqui partilhando pessoalmente esse espaço, mesmo que virtualmente, né? E o professor Daniel também, uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Quero cumprimentar mais uma vez Rodrigo e Daniel pela iniciativa, pela proposta da organização do livro, realmente reforçando, né, o que foi dito aqui. Por Márcia, um trabalho muito bom, né, textos realmente de alta qualidade que nos permitem abrir diversos caminhos de debate sobre o tempo, sobre a crise, sobre a história, né, pensando essas questões a partir de diversos enfoques. Então, essa multiplicidade de olhares oferece ao livro um conteúdo muito, muito denso, né, e de bastante qualidade. E também agradecer, né, além do convite para escrever um capítulo no livro, de estar aqui nesse nosso encontro, né, para
falar um pouco sobre esse capítulo, falar um pouco sobre os trabalhadores, né, e suas imagens, que é o foco, né, do meu capítulo, da minha contribuição para o tempo de crise. Antes de entrar propriamente no texto, né, como o Rodrigo falou aí, eu sou professor da UFPE, e já há alguns anos, né, na minha trajetória de pesquisa, eu tenho trabalhado tenho pesquisado, estudado, né, com as histórias de trabalhadores, mais especificamente, tenho me detido bastante com os trabalhadores do Nordeste do Brasil que estavam no contexto, né, da produção da cana-de-açúcar, né, na década de 50, final da década de 40, 50, 60, até ali o início da década de 80, ou seja, essa segunda metade, né, do século 20 é o meu período, é o período que eu mais gosto de trabalhar e que eu dedico, né, minhas energias e as minhas pesquisas para pensar a trajetória desses trabalhadores, suas organizações, né, suas mobilizações, suas revoltas, né, e suas conquistas, suas vitórias e, claro, algumas derrotas, né, faz parte desse processo, né. Então, lá em 2009, mais ou menos, eu lancei um livro, em 2010, fruto muito da minha pesquisa de mestrado, que era sobre as ligas camponesas, né. Talvez algumas pessoas não conheçam ou não tenham uma proximidade com essa história das ligas camponesas. Vou falar aqui rapidamente. As ligas camponesas foi um movimento de trabalhadores rurais, né, trabalhadores do campo, que surgiu na década de 50, no engenho Galileia, que é um engenho que era um engenho de fogo morto, né, que não produzia mais açúcar, em Vitória de Santo Antão, que é uma cidade que fica aqui muito próxima a Recife, né, praticamente região metropolitana do Recife, mas que à época, né, era uma cidade um pouco mais afastada, né, sem essa conexão tão próxima com o Recife, então considerada ali já meio rural, né. E é uma organização desses trabalhadores para criar, né, uma sociedade civil de ajuda mútua, que tinha como alguns objetivos contratar uma professora, né, montar uma escola dentro do engenho, contratar um advogado, isso em 1955. Vejam, você pensar os trabalhadores rurais, né, a cana-de-açúcar, na década de 50, que não tinham os direitos trabalhistas reconhecidos, né, a CLT do governo Vargas, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela promovia, né, esses direitos para os trabalhadores urbanos, né? Os trabalhadores rurais só vão conquistar, né, o acesso a determinados direitos trabalhistas com o Estatuto do Trabalhador Rural em 63, no governo Jango. Então, ali no meio da década de 50, esses trabalhadores eles começam a se organizar no engenho Galileia, né, para, com essa organização, tentar, né, avançar em algumas conquistas, né, ter alguns direitos. E, a princípio, era contratar um advogado, contratar uma professora, né? A lei e a educação, nada mais revolucionário dentro daquele cenário na década de 50, né? E no doutorado, na minha tese de doutorado, como o Rodrigo bem falou, né, e agradeço a referência, eu trabalhei com um personagem, né, dentro desse cenário da organização e mobilização das ligas camponesas, que era o Francisco Julião, que era um advogado, né, e que em 1955 tinha sido eleito deputado estadual pelo Partido Socialista, aqui em Pernambuco. E é esse advogado, né, esse deputado, que vai passar a defender, né, a trabalhar junto a essa organização de trabalhadores rurais, que fica nomeada, né, como Ligas Camponesas, porque era uma referência ao Partido Comunista. A imprensa nomeia essas sociedades agrícolas que são montadas, né, registradas em cartório pelos camponeses, a imprensa começa a denominá-las de ligas camponesas, porque o Partido Comunista, na década de 40, a tentativa de se aproximar dos trabalhadores do campo,
ele vai fazer esse movimento de criar ligas camponesas, né? Associações seriam núcleo de ação comunista junto aos trabalhadores rurais. Não dá muito certo naquele primeiro momento ali, na década de 48, vem toda a repressão ao Partido Comunista na segunda metade da década de 40, e esse movimento não dá muito certo. E aí a imprensa, na década de 50, para caracterizar esse movimento de trabalhadores como subversivo e enquadrá-los dentro daquele discurso anticomunista, né, bastante presente no Brasil, vai nomear essas sociedades agrícolas de ligas camponesas. E o nome pega, o nome torna-se popular, inclusive pelos próprios trabalhadores, passa a ser utilizado, e o movimento ganha uma dimensão muito grande, né, tanto localmente, né, no Nordeste, como nacionalmente e internacionalmente, né. Um dos movimentos de camponeses que tem uma das várias referências na América Latina, principalmente depois da Revolução Cubana, em 1959, que vai potencializar, né, a ação desses trabalhadores, a ação desses camponeses como sujeitos políticos, e vai atrair a atenção, né, de grande parte da mídia nacional e internacional, que manda seus correspondentes para conhecer, né, o que é o movimento das ligas camponesas, ali no final da década de 50 e início da década de 60. Então eu venho trabalhando um pouco com isso há algum tempo, né, já com essa questão. Ultimamente tenho também me debruçado sobre os processos trabalhistas das juntas de conciliação e julgamento, né, que foram criadas nessa região da Zona da Mata de Pernambuco, né, da produção de açúcar, como esses trabalhadores vão acionar a ideia de direitos trabalhistas dentro das suas mobilizações também. Então, essa documentação, os processos trabalhistas, me oferece algumas informações, caminhos para pensar essas vidas, né. Eu concordo plenamente com o que a professora Márcia falou, inclusive agradeço, acho que o texto, e aí também agradeço, né, a Rodrigo e a Daniel, que tiveram a grande competência, né, de colocar esses textos no mesmo bloco, né, no mesmo tópico do livro, né, que é no primeiro tópico do livro, Historiografia, Subjetividade e Política, porque eu acho que o texto da professora Márcia, ela traz essa leitura dessa possibilidade de você trabalhar com essas vidas, né, essas vidas totalmente precarizadas, essas vidas totalmente descartáveis. E o meu texto mostra um pouco pelo menos eu tentei, né, mostrar um pouco desse processo, né, de precarização, de vulnerabilidade e descarte, né, dessas vidas. Então, acho que eles realmente dialogam de uma forma muito interessante, né. Quando eu li o texto da professora Márcia, que vem exatamente antes do meu no livro, eu achei que isso traz, né, uma sequência, né, de você poder ler um e depois ler o outro e pensar os dois conjuntamente, né? Inclusive, recomendo para quem for ler, se me permitem, fazer essa leitura casada, né? Fazer essa leitura em conjunto. Eu acho que dá um efeito muito rico, né, para o debate, né? Bom, então, uma das questões que me mobiliza, né, que me mobilizou para escrever esse texto, né, é que esse é um texto que trabalha com imagens, né, com fotografias, né, vocês vão poder ver quando acessarem o livro. Eu vou mostrar só aqui algumas imagens que estão no livro, aqui só para quem está assistindo ficar um pouco ainda mais interessado, né. Tem uma aqui que eu gosto bastante, que é a essa das mobilizações dos trabalhadores, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, aqui um cartel do Fidel Castro. Então, eu tinha essas imagens, né? E comecei a investigar um pouco as possibilidades de trabalhar com essas imagens desses trabalhadores, que são imagens muito fragmentadas, né? Não são coletâneas, não são acervos, né? Como você pode encontrar no Instituto Moreira Salles, né, ou de grandes fotógrafos, né, ou de fotógrafos que fizeram coletâneas e disponibilizaram essas coleções fotográficas. Não, são imagens muito fragmentadas que aparecem aqui e acolá,
em prontuários policiais, em jornais dos partidos de esquerda e em jornais também mais ligados aos grandes proprietários de terra, sem autores, é muito difícil você saber quem fotografou, às vezes você não sabe onde se fotografou. Então, para quem trabalha com fotografia, né, essas informações que são fundamentais, elas não existem para essas imagens, ou quase não existem para essas imagens, né? Mas estão lá. Eram imagens, como eu chamo no texto, utilizando uma referência do Didi Huberman, são imagens sobreviventes, né? São documentos que sobreviveram ao tempo, sobreviveram ao descarte, né? E reaparecem, né? Reaparecem nessa pesquisa. Então, o que eu poderia fazer com essas imagens para pensar a história desses trabalhadores? O que essas imagens me permitiriam pensar para a história de vida desses trabalhadores, para narrar, né, a trajetória desses trabalhadores? Essa é uma questão chave para mim, quando eu comecei a pensar esse texto, né, que o Rodrigo me convidou, pensando a crise, né, que a gente vivia e vive, né, felizmente, ainda. Né? Então, como eu poderia, a partir dessas histórias e a partir dessas imagens, pensar uma contribuição para a questão do livro? E aí, um dos primeiros pontos que eu fico pensando, né, que venho me indagando há algum tempo, e aí é uma crítica que eu faço à parte da historiografia, como nós abandonamos, né, de contar a história, ou abrimos mão, né, não todos, claro, tem historiadoras maravilhosos que fazem esse trabalho, mas de um modo geral a historiografia brasileira, ela, de certa forma, abandonou a possibilidade de narrar a história desse, vamos dizer assim, não gosto muito do termo, mas não me vem à mente outro agora, desse mundo rural brasileiro. Né? A gente fala tanto do agronegócio, né? A gente fala tanto da questão da terra no Brasil, mas a narrativa, né, desses trabalhadores, sobre esses trabalhadores rurais, né, sobre essa questão da terra no Brasil, ela foi um pouco relegada pela historiografia. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de ditadura militar, de golpe de 64 e ditadura militar, que são temas que, né, eu me debruço há algum tempo, os sujeitos, né, que aparecem como principais protagonistas, muitas vezes são sujeitos que estão localizados na região do Centro-Sul, mas, ainda assim, sujeitos como estudantes, né, trabalhadores urbanos, que são realmente sujeitos protagonistas dessa história, mas os trabalhadores rurais também. E eles, na minha concepção, na minha leitura, eles ficam eclipsados, eles são meio que apagados dessa história. Né? Primeiro porque lá na década de 60 existia toda aquela discussão, e mesmo até na década de 80, existia toda aquela discussão se os camponeses iam ser ou não sujeitos da Revolução. Né? Se eles iam ser de vanguarda, se eram os trabalhadores, se eram os operários, se eram os camponeses, aquela discussão bastante antiga. Né? E dizia-se que era os operários, que os camponeses não, e depois tinha que fazer uma aliança operário-camponês, etc, etc. Né? Então, esse lugar, a partir dessa ideia de revolução, a partir dessa ideia de processo revolucionário aos camponeses, sempre foi questionado. Né? Depois, a própria construção da ideia de repressão no campo, né, ela é quase nula. Né? Os estudos são poucos. Né? Quem ganha protagonismo na construção de memória sobre a repressão, né, de vítima da repressão, né, que sofre essa repressão, são os estudantes, sobretudo os estudantes de 68, né, e quando eles fazem a opção pelo enfrentamento armado depois de 68. Né. Mas esses trabalhadores, né, rurais, eles são talvez os primeiros, né, a enfrentarem diretamente a repressão em 64 e continuam sofrendo durante a ditadura militar, mas também resistindo, agindo e se mobilizando, né? Se organizando e se mobilizando. Então, essa história que fica um pouco relegada, eu acho que é uma história que a gente precisa pensar dentro da nossa concepção
de organização de uma democracia no Brasil, que passa obrigatoriamente por se discutir a questão agrária no país e a concentração de poder de uma determinada elite agrária dentro desse país, que não é de hoje, já faz bastante tempo, né? E se a gente, enquanto historiador, não enfrenta o desafio de narrar essa história, pensar, problematizar essa história, fica um pouco difícil, né? Eu já fiz uma pequena pesquisa, nada, vamos dizer assim, com tantos critérios, mas se você passa nas periferias da cidade, aqui em Recife, né, as periferias, né, nas feiras públicas e tal, a grande maioria daqueles trabalhadores, né, ou vieram ou são filhos e netos de trabalhadores rurais que na década de 50, 60 e 70 migraram da região da cana-de-açúcar para as periferias, né? Para a periferia do Recife ou da região metropolitana. Então, essas pessoas têm a sua história, né? Têm a sua trajetória passada por essa questão da terra, né? Por essa questão da luta pela terra, da expulsão da terra, muitos eram moradores de engenho que são expulsos e etc., da organização por uma resistência, né, de busca de direitos trabalhistas, né? E, bom, então, grande parte dessa população brasileira que vem desse processo migratório, vem dessa experiência rural, vem dessa repressão, né, da expulsão pela tomada da terra, né, e vai ocupar essas cidades, e essa história é um pouco negada ou esquecida, né, para essas pessoas. Então, o primeiro ponto, eu considero que esses trabalhadores, eles são sujeitos, né, do pré-64, sujeitos da ditadura, protagonistas, né, coloco ele como protagonistas dentro desse processo. O segundo ponto que eu queria destacar, né, que o texto vai destacar, é um pouco sobre essa questão da destruição das vidas, né? Eu trago aqui no texto, né, vocês depois vão ter a oportunidade, eu trago um debate e tomo como referência um personagem, né? Na verdade, dois personagens. Um que é o Constâncio Maranhão. Constâncio Maranhão era o pai do Ney Maranhão. O Ney Maranhão ficou muito famoso como um deputado que seguiu com o Collor ali naquele processo de impeachment da década de 90, ganhou muita notoriedade, né, nessa firmeza, né, de estar ali com o Collor. Então, a família Maranhão, que é uma família produtora de açúcar, uma família da pecuária, né, da produção de gado aqui. E o Constâncio Maranhão era uma figura muito conhecida aqui pela sua violência, né, junto aos trabalhadores, pela sua atuação extremamente violenta. E o outro que era o Severino, que era um trabalhador rural. Os dois são personagens de um filme que ficou desaparecido, né, aqui no Brasil, um filme produzido pelos Estados Unidos, pela ABC, né, a televisão ABC, a televisão norte-americana, que na verdade era uma peça publicitária do governo norte-americano, para que fosse a opinião pública apoiasse o programa da Aliança para o Progresso, elaborado pelo presidente John Kennedy, né, de intervenção imperialista por meio da ajuda humanitária para essas regiões da América Latina e o Brasil, e especificamente o Nordeste do Brasil, com o movimento das Ligas Camponesas. Esse filme foi rodado em 61, foi exibido nos Estados Unidos e ficou desaparecido, e ultimamente, há uns 3 anos, um amigo conseguiu, né, localizar esse filme, e foi muito interessante, havia várias referências a ele, mas nunca ninguém tinha assistido. E aí eu trabalho um pouco essa ideia da violência, da repressão desses proprietários a partir dessa história, né? E como essas imagens da violência elas são mobilizadas por uma determinada narrativa dessa elite rural sobre esses trabalhadores, né? Uma questão muito interessante é por que, por exemplo, que eu discuto, por que publicar as fotografias de trabalhadores que são assassinados por proprietários rurais ou por seus capangas, né? Qual é a narrativa que se constrói a partir daí? Não é uma narrativa apenas de coitado, eles são trabalhadores, foram vítimas assassinados. Não. Né? Não é essa narrativa natural que nós podemos pensar. Há uma outra narrativa que forma a ideia de se publicar essas imagens. Ali na década de 60, sobretudo, a questão da subversão,
né, da desordem desses trabalhadores, mas não só ali na década de 60. Hoje a gente esse mês a gente está discutindo o massacre de Eldorado dos Carajás, né? Eu me lembro muito da circulação das imagens no estado de São Paulo, Folha de São Paulo, dos caixões, né, dos trabalhadores mortos, assassinados lá no norte. E a lógica é um pouco essa, né? A lógica da desordem da ação desses promovida pela ação desses trabalhadores. Há uma narrativa aí que precisa ser entendida, né? E há uma narrativa que precisa ser contraposta, né? Então, um pouco essa perspectiva para pensar essas imagens da morte, essas imagens da repressão, mas também pensar como, apesar de toda essa repressão, esses trabalhadores, eles se mobilizaram, se organizaram, se deixaram ver, né, e se deixaram fotografar num desejo de resistência, né? E aí, uma das questões que eu acho fundamental é por que contar essa história desses trabalhadores rurais, das suas mobilizações, das greves, das suas organizações por direitos, por trabalho, por dignidade na vida, as conquistas com a greve de 1963, que vai instituir o salário mínimo para esses trabalhadores, que depois vai instituir o 13º como direito para esses trabalhadores. Então, por que a gente conta essa história a partir de 64 apenas pela derrota imposta pelo golpe de 64? Claro que a derrota existiu, ela é inegável, né? Os movimentos foram destroçados, muita gente foi perseguida, morta, desapareceu, né? Mas há também, dentro desse cenário de 64, de 63, de 64, né, uma perspectiva de experiência, de aprendizado, de organização, de mobilização e de conquistas, que vai ser dificultada, né, que vai ser extremamente reprimida pelo golpe de 64, mas que não deixa totalmente de existir. E esse é o meu ponto, né? Porque há uma narrativa sobre 64 que é uma narrativa da derrota absoluta. Acaba tudo em 64. Né? Mas se a gente pensar a trajetória desses trabalhadores rurais, acompanhando a trajetória desses trabalhadores rurais, a gente vai ver que há uma pedagogia da revolta, da mobilização, do levante, da rebeldia, da reivindicação, que foi se constituindo na década de 50 e na década de 60, que depois de 64 ela permanece, claro que com muito mais dificuldade, né? Mas é um aprendizado, uma experiência, né, histórica que vai acompanhar esses trabalhadores durante a década de 60, durante a década de 70. Então a gente vai ter greve em 66, depois a gente tem greve em 68, depois tem mobilização em 74, depois a grande mobilização de 79. Ao mesmo tempo, esses trabalhadores estão o tempo todo reivindicando na Justiça do Trabalho seus direitos, como um dos principais caminhos possíveis depois de 64. Então, essa experiência da revolta, né, que a gente precisa narrar, não apenas para não ficar apenas na narrativa da derrota de 64. Quer dizer, a narrativa da derrota de 64 produz uma paralisia, né, dentro da esquerda e propriamente da historiografia que abandona, em grande medida, é claro que eu posso estar colocando termos mais dramáticos aqui, mas abandona essa experiência de mobilização, essa experiência de organização desses trabalhadores do pré-64. Quer dizer, antes de 64 você tinha as Ligas Camponesas, a UTAB, você tinha deputados gritando no Congresso Nacional reforma agrária na lei Namarra, você tem o governo federal de João Goulart discutindo a reforma agrária, né? E depois esses trabalhadores vão continuar se organizando, vão continuar se mobilizando, mas as narrativas praticamente abandonam o campo. E é quando a ditadura militar organiza um grande projeto, né, de distribuição de terra nesse país, com a colonização do norte do país, né, a financiarização da terra, né, as grandes empresas, Volkswagen, Bradesco e outras mais, que não tinha nada a ver com a terra, passam a comprar terras nesse país, né? Então há um grande loteamento desse país. A política de terras, a questão agrária, ela é central da política da ditadura militar, e a gente acaba não se debruçando para entender esse processo. Quer dizer, o agronegócio que vai surgir na década de 90, ele vem subsidiado, né, ele vem organizado dessa grande política de terras
que é proposto e executado de forma muito competente pela ditadura aliada, né, à elite agrária desse país. Então, e aí esses trabalhadores, né, do campo, eles somem, né, da nossa narrativa. Então, era um pouco para pensar essa força da revolta que cria esses espaços, né, e como a gente pode pensar isso a partir da narração, da narrativa, né, do estudo da história desses trabalhadores rurais. E, por fim, e aí para terminar mesmo, que eu acho que eu já estou excedendo meus 30 minutos, eu termino discutindo um pouco da redemocratização, né? Que lugar esses trabalhadores têm na redemocratização do Brasil, né? E o que eu chamo do dizer da pacificação, né? Ali na redemocratização vai ter uma grande mobilização para o plano de reforma agrária do governo Sarney, né, e uma grande mobilização de uma elite que está extremamente fortalecida, de uma elite agrária que está extremamente fortalecida pelas políticas econômicas, né, e de terra da ditadura militar, que vai barrar, né, totalmente o avanço dessa política de reforma agrária durante o governo Sarney, criando inclusive a UDR, a União Democrática Rural, Ruralista, que é uma milícia do campo extremamente violenta, né, que vai entrar em conflito com diversos... Vai criar, né, uma violência extremamente forte, principalmente no norte do país, e a CPT registra isso durante a década de 80 de forma muito, muito competente. Mas aí na década de 80 tem uma outra questão que é importante, né? A redemocratização, ela vem com esse dizer da pacificação. Então, a política, enquanto um espaço de disputa, ela vai perdendo espaço para essa política enquanto um espaço de gestão, né? E isso também vai se constituindo dessa ideia de pacificação do país. Então, essa memória de revoltas, essas imagens de levantes, de mobilização desses trabalhadores, ela também perde espaço dentro dessa narrativa da redemocratização, que cria, sobretudo, a ideia de uma festa democrática, né? Uma festa democrática pela conciliação do país. Então, essas vidas que são precárias, precarizadas, vulneráveis e descartáveis, elas também, sobre ela, vai pesar, né, a negação de uma memória, né, para que essa memória faça parte de constitua uma memória social desse passado da ditadura e do pré-golpe de 64 do país, né? E, para finalizar agora, realmente, para mim, essas fotografias das revoltas dos trabalhadores apresentam esse caminho tortuoso, né, que ele está sendo construído, destruído, é uma crise com o golpe de 64 que aponta para o fim, mas não necessariamente esse fim chega. Ele continua sendo disputado por esses trabalhadores, certo? Então, a elite rural, a elite agrária, fez todo o esforço, né, para mostrar o golpe de 64 como o fim dessa desordem, o que eles consideravam desordem e subversão, como o fim total disso. Como se aquilo tivesse sido uma experiência do pré-64. Né? E a narrativa da derrota, que muitas vezes, né, os grupos de esquerda, os setores mais progressistas, inclusive na historiografia, adotaram, ou pelo menos não questionaram, essa narrativa do fim, essa narrativa da derrota total e plena. Né? E eu acho que essa é uma questão, inclusive para a gente aprender, né, a questionar a paralisia, né, ou pelo menos entender um pouco da paralisia depois do golpe de 2016, né, que se repete um pouco essas estratégias de política narrativa, né, de criação de chaves interpretativas que cria essa paralisia também, novamente, entre as esquerdas. E eu acho que é fundamental recriar essas narrativas e essas memórias das imagens, né, desses trabalhadores, para criar uma nova imaginação política, né? Uma imaginação no sentido de imagem e ação, né? Para a gente romper, ou pelo menos tentar romper com essa paralisia e tentar recolocar na cena política que a revolta ela é uma experiência de humanidade, ela é uma experiência humanizadora, né? E isso é fundamental tanto para
para a história desses trabalhadores, como para a nossa história e aquilo que a gente vai querer construir para adiante. Obrigado, pessoal. Acho que eu até passei um pouquinho do tempo, desculpem aí. Acho que não, Pablo. Eu, particularmente, ficaria te ouvindo aí por muito mais tempo. Me tornei seu fã a partir desse texto. Assim, tenho recomendado a orientandos, enfim. Mas coube a minha tarefa, que é uma tarefa muito prazerosa de comentar a fala e o texto da professora Márcia agora. Eu não queria pensar no texto dela, quer dizer, o texto é um texto muito atual, né, no sentido bom do termo atual. Eu queria propor que a gente pensasse no texto da Márcia como um texto atual, né, e que é atual e que não se perde, justamente porque tanto a Márcia quanto o Pablo, eles estão falando da história da violência brasileira, né, dessa dimensão violência que, infelizmente, amarra a experiência histórica brasileira e, por vezes, ela é negligenciada pela historiografia, que às vezes pensa pelo viés da pactuação, né, pela pacificação, mas é uma história de violência e é uma história de vidas precarizadas. E daí está a atualidade do texto da professora Márcia Gonçalves, né? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é esse, né? E no que tange especificamente a esta crise, a atual crise democrática, desde a primeira vez que eu li o texto dela, eu fiquei pensando muito na ambivalência da crise, né, numa dimensão dupla da crise, já que, para além da corrosão dos valores democráticos, das instituições da democracia liberal representativa, daquilo que mais chama atenção hoje, né, que é essa corrosão, né, da morte da democracia, já que a gente falou tanto de morte, mas é uma morte aos poucos, né, a pergunta do livro que tem circulado muito, né, como as democracias morrem, né? E a gente falou de morte aqui, né? Mas, para além disso, é o tensionamento do conceito de democracia na direção de um alargamento daquilo que a Sueli Carneiro chamava e chama de democracia de baixa intensidade, nos termos da Constituição de 88. Né? Então, a Márcia foi muito feliz, lembrando aí a dimensão da crítica e crise, porque a democracia é encerramento, mas ela é projeto, é abertura de expectativas, e eu acho que o texto dela traz brilhantemente isso, né? essa dupla dimensão da corrosão e do alargamento, né? E da ressignificação das histórias, né? Porque essa dimensão política, ela tem impactado as escritas da história, já tem um movimento de algum tempo de tematizar aí a história vista de baixo, né, com esses nomes, ou o cotidiano de pessoas comuns, como Michel de Certeau, ou a guinada subjetiva, né, que eu sei que a Márcia gosta desse debate, e, fundamentalmente, as implicações ético-políticas de narrar histórias de vidas precarizadas que são, prioritariamente, as histórias da violência da história brasileira, né? São as marcas da violência dessa história, e com isso a gente assume com o nosso interlocutor contemporâneo, nosso aluno em sala de aula, na escola, na universidade, um pacto ético também, né, na medida em como que a gente faz, como é que a gente conta essa história de violência, e como é que a gente ativa a sensibilidade desse leitor e desse aluno em sala de aula por meio dessa violência, de modo que ele não se torne ainda mais violento, ou de modo que ele não banalize a experiência da violência, né? Tem aquela questão de como é que você trata o corpo do negro, por exemplo, que morre, né, por meio da violência policial, e aquilo possa se tornar banal para aquela experiência que, por vezes, é cotidiana, em periferias, enfim. Né? Então, eu acho que o texto da Márcia lança esse desafio, né? E é o desafio de pensar quais são essas mortes. Eu já falei isso em algumas vezes, né, que o filme Bacurau, que é um filme que eu gosto bastante, uma das coisas que eu mais gosto do filme é o modo como ele trata a experiência do museu e da morte, né? A morte, ela tem uma cena que o rapaz conta o nome e o sobrenome de todas as pessoas que morreram durante o filme, no final, né? Aquele que conta, quem viu o filme lembra, né, daquele que vai falando das mortes, né, desde o primeiro caso,
e aí, no final, aquilo que poderia ser a banalização da morte, que o filme tem muita cena de violência, não é, é ressignificado pela voz daquele sujeito que fala o nome e o sobrenome de todos aqueles que foram mortos, né, no Bacurau, que é a morte também, Vida e Severina, que eu escrevi aqui, continuamente atualizada, né? É a morte do Quincas Berro d'Água e a morte e Vida Severina constantemente atualizada, e o movimento da historiografia, que é o movimento de seguir um pouco a sugestão do enredo da Mangueira, de contar, né, de chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malês, né? A Márcia falou em cantar, eu lembrei desse Samba da Mangueira de 2019, que é um samba da crise, e que pensa a dimensão corrosiva e as possibilidades de abertura de futuros, e de uma provocação sobre a história, né? Esse samba faz uma provocação sobre como contar essas histórias de vidas, tanto de vidas precarizadas e de trabalhadores, que no contexto desse capitalismo é sempre uma vida precarizada também, né? Então, queria falar sobre 2 pontos que eu acho que podem ser bastante elucidativos, né, para o texto da Márcia, ainda pensando com ela, né, coisas que me vieram à cabeça como leitor do texto da Márcia, em torno do lema, que se tornou muito forte hoje, já era naquele momento, e se tornou ainda mais no contexto da pandemia, que é o lema do Vidas Negras Importam, né, que é a reflexão sobre os significados dessas lutas, que envolvem, sim, a dimensão violenta e estrutural do racismo, mas a ressignificação de cada vida, né, que é a vida do George Floyd, que acabou de ser julgado, o policial que cometeu aquele assassinato, né, uma vida que foi mostrada ao vivo, a morte foi mostrada ao vivo, né, e depois banalizada pelas imagens de violência, e por essa, eu diria, uma certa espetacularização daquela violência, né? Então, acho que é um desafio para a gente pensar as vidas negras, que as vidas negras importam nos Estados Unidos, importam no Brasil, e são sintomáticas da crise, como é também a vida negra de Marielle Franco, que, enfim, a vida... Eu não, Daniel. Não, é porque eu fiquei um pouco emocionado mesmo. É a expressão da crise. Eu escrevi aqui para eu saber que é a expressão da crise em sua dimensão mais violenta, mais dura, assassinada pelo poder do Estado, de um Estado que tenta, né, uma dimensão do Estado que é roubador de sonhos, e que também tentou, né, se construir 2 mortes para Marielle Franco, né, já que a morte de Marielle Franco é a morte do corpo e a tentativa da morte pela memória, né, mas aí o tiro saiu pela culatra, porque a Marielle representou justamente a vida, não é? A segunda morte, a memória da Marielle é a memória das primaveras que surgem, e a expressão do sonho, não é? Daquilo que acabou, que a morte da Marielle acabou gerando para nós, não é? A abertura de possibilidades e a abertura de outras vozes, como o próprio Samba da Mangueira nos contou. E eu considero que a Marielle é uma boa expressão desta crise, que é a nossa, e é a biografia da crise personificada em uma figura, né? Era isso que eu queria falar. Posso fazer só um comentário, Daniel? Sem querer aqui, né? Já tive um momento de fala, então não quero ser invasiva. Eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, assinar embaixo com letras garrafais vermelhas, tá? Vermelho tem vários simbolismos, não é só o nosso sangue que corre nas veias, né? Mas é também isso, o que você pontuou. E eu queria fazer 2 comentários, já que você mencionou o filme Bacurau, em que tem muita cena de violência, mas são cenas de violência muito significadas e muito bem colocadas no momento em que a violência, né, e o símbolo e a simbologia, né, de alguns daqueles personagens sendo caçados, literalmente, né, porque você tem ali uma brincadeira de tiro ao alvo em que as pessoas que... Você tem pessoas de carne e osso sendo caçadas, então é uma violência que choca, mas é uma violência que faz com que aqueles que são caçados
tomem a palavra, assumam o protagonismo. Não pela primeira vez, porque aí o museu diz para a gente que aqueles, né, homens que vivem numa cidade que tentaram tirar do mapa, né, que sumiu ali do georreferenciamento do Google, mas não saiu da memória e da narrativa do professor local, que aquele tipo de, né, tomada de palavra e de ação, né, e de revolta, para tomar também aqui a palavra que apareceu na fala do Pablo, né, o quanto aquilo também está enraizado naquela história daquela localidade, e o museu não é um capricho. Tá? O museu não é um capricho. É um museu que, inclusive, tinha armas, né, estrategicamente penduradas na parede e que vão desaparecer da parede do museu para entrarem na ação do tempo presente. Quer dizer, é um passado que estava ali, entre aspas, para ser admirado e referenciado, mas que vai, né, se fazer presente pelo protagonismo, pela tomada de palavra dos moradores e moradoras de Bacurau. E fazer uma comparação com outro filme que fez um sucesso de bilheteria grandioso, não só na sua primeira versão, como na sua segunda versão, que é Tropa de Elite. Tropa de Elite, que tem, especialmente o primeiro, né, um ritmo cinematográfico que eu vou reconhecer que é eletrizante, tem bons atores, etc., mas a violência que aparece ali é uma violência que não apresenta a tomada de palavra daqueles corpos negros, torturados, vitimizados, à luz ali de um Capitão Nascimento sem nenhum dó e nenhuma piedade, profundamente heroicizado nessa figura, né, de policial que, aspas, enfrenta, né, a corrupção do Estado. Então, são imagens de Brasil e de brasileiros e brasileiras com pegadas muito diferentes. Certamente que Bacurau, nesse sentido, é um outro tipo de encenação, no sentido mesmo do que a construção cinematográfica, tanto quanto a literatura, permite que a gente consiga fazer nesse diálogo com o que é vivido e com as vidas de cada um e com as vidas de todos. Acho que o outro ponto que eu queria valorizar, porque isso aparece lá no finalzinho do meu texto, né, que é a minha homenagem muito, muito pontual e muito singela a tudo que a Marielle Franco passou a simbolizar e significar, especialmente para nós que vivemos numa cidade como o Rio de Janeiro. Uma cidade como o Rio de Janeiro, não tirando aí, né, infelizmente, outras estatísticas muito terríveis de outras cidades do Brasil, é uma cidade onde você tem corpos negros sendo baleados cotidianamente, rotineiramente. Então, é muito legal ver a mobilização com relação a George Floyd e as vidas negras que importam, mas eu fico me indagando. Gente, a gente tem, né, o genocídio do negro cotidiano aqui, de negros e negras no Brasil cotidiano, né, e essa sociedade, né, óbvio que tem as pessoas que vocalizam isso, no melhor sentido, de tomar a palavra e se manifestar, mas tem algo aí que deixa a gente muito intrigado, no sentido de ter que pensar sobre isso. Enfim, né, de qualquer forma, independente desse aspecto, que é o aspecto de cidadãos cariocas, né, viverem no dia a dia de uma violência, que é uma violência que tem alvos muito repetidos, né, e de rotinizar isso, de banalizar isso, sem maior tipo de revolta, no sentido, né, de tomar uma posição e de agir contra. Óbvio que existem aqueles que o fazem, né, mas, inegavelmente, não talvez na proporção que a gente tem que realizar e tem que fazer das muitas formas possíveis. Então, esse ponto, que eu acho que não é um ponto qualquer, porque existem muitas formas de precarização, variadas, múltiplas, né? Mas, inegavelmente, a precarização, a despeito dessa diversidade, ela lida com violência, com dor,
com morte, sejam as mortes físicas, carnais, sejam as mortes simbólicas. E aí é muito bom ver que Marielle vence a morte, né? A Marielle, nesse sentido, ela vence a imposição da morte simbólica. Né? Rodrigo Amorim e outros, rasgando a placa da Marielle Franco, né, não, né, gerou um efeito reverso, né, que, nesse sentido, é um efeito reverso no qual a gente também tem que se agarrar. E, por outro lado, esse outro ponto, que é o ponto do que nós vamos tratar, do que nós vamos efetivamente nos envolver e problematizar nesse âmbito que é o âmbito da produção do conhecimento histórico. Porque aí é falar do presente, sim, mas não perder de vista esse nosso passado, né, de absurdos gloriosos, né? Tudo que é gratuito e feio, né? Tudo que é normal. Eu estou citando aqui Legião Urbana, né? As palavras não são minhas, é de um pedacinho lá de uma letra de música deles. Então, a gente tem muita coisa que é gratuita, feia, violenta e dolorosa, e que está aí. Tá? E está lá também, né? Pensando no passado como um outro lugar, mas um lugar que nos faz também sujeitos da história de alguma maneira. Tá? Então, eu estou aqui só, no melhor sentido da palavra, embarcando, né, na sua bela e contundente tomada da palavra. Ótimo, ótimo. E coube a mim agora comentar algo sobre o texto do Pablo, mas eu não consigo deixar de pensar também algo que me parece costurar as duas falas e costurar. Enfim, claro que quando nós colocamos os dois textos no mesmo eixo temático do livro, e quando nós trazemos ambos os autores para essa conversa, porque, claro que, né, os textos em si dialogam muito entre si, e tem algo que me chamou muito a atenção em ambos os textos, e foi reforçado mais pela fala, tanto da Márcia como do Pablo, que é o poder que a narrativa historiográfica, e aí não à toa eu uso o termo narrativa historiográfica, ou seja, uma narrativa produzida por historiadores profissionais de ofício, por nós, né? Por professores, por especialistas, como que ela também assume para si, e isso me parece uma marca da historiografia brasileira contemporânea, eu já tratei disso em alguns textos, que é aquilo que eu venho chamando de um empoderamento retroativo. Porque a gente pensa muito em termos de empoderamento dessas vidas precarizadas, né, desses sujeitos subalternos, em termos de política pública. E todos nós aqui vimos, em algum momento de nossa vida adulta, funcionar o melhor Brasil possível. Né? Eu me tornei adulto no melhor Brasil possível. Eu sempre tenho muito orgulho de comentar isso, e me dá muita tristeza quando eu tenho, por exemplo, que escolher entre 5 alunos orientando de graduação que precisam desesperadamente de uma bolsa e eu só tenho uma para oferecer. Né? Nos meus tempos de estudante, eu não passei por isso. E eu lamento muito que meus alunos passem por isso. Né? Eu fui estudante de graduação entre 2005 e 2009, né? Naquele momento que uma geração estava pegando o cometa pelo rabo. A nossa geração fez isso, né, Pablo? Daniel? A gente pegou o cometa pelo rabo. Né? Então, claro que teve mérito, claro que teve trabalho de cada um de nós, mas as condições estruturais estavam dadas. Então, nós somos de uma geração que viu o poder reparador de políticas públicas, o poder empoderador de políticas públicas. Mas há aqui um outro tipo de empoderamento que não é dessa ordem, né, que é o empoderamento retroativo historiográfico. Então, quando o Pablo diz é preciso mostrar e contar uma história que não é só de derrotas completas, visando a própria ação.
né? O Daniel discute muito isso, né? Como que o historiador precisa escrever também antecipando recepções possíveis. Então, aqui nós temos, que é uma coisa que a gente debate, que a gente polemiza, entre tantas coisas que a gente polemiza, mas essa me parece ser uma agenda teórica, política e epistêmica fundamental para a historiografia brasileira contemporânea, e isso é comum, né, às perspectivas políticas do Pablo e da Márcia Gonçalves, o que mostra como que a gente acertou, Daniel, em colocar os textos no mesmo eixo temático e trazê-los para esse debate. E aí, Pablo, e aí já direcionado especificamente para o Pablo, né, um estudioso do trabalho e dos trabalhadores, Pablo tem uma leitura muito vasta naquilo que a gente chama de história social do trabalho. Pensando na crise democrática hoje, Pablo, que é um dos meus lamentos também, eu não consigo pensar essa crise fora da crise do regime de trabalho formal. É impressionante, vocês sabem disso. É impressionante, gente, como que hoje é muito raro você encontrar alguém fora do serviço público que tenham todos os direitos trabalhistas que a minha geração aprendeu que eram inalienáveis, né? A importância que era o orgulho, né, de trabalhar de carteira assinada. Ah, fulano, filho de cicrano, aquela coisa de bairro, né? Fulano, filho da Beth, está trabalhando de carteira assinada. Como que parte da cidadania passava pelo trabalho formal, por todos os direitos sociais que essa condição garante. E é impressionante como hoje é muito raro encontrar alguém fora do serviço público que tenha todos os seus direitos trabalhistas garantidos. Né? Como que a crise ela passa também pela mercantilização e pela precarização do trabalho. Né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Pablo. Você, como um estudioso do tema, como que você enxerga, como que você vem percebendo esse cheiro de primavera que começa a brotar dos movimentos dos trabalhadores de aplicativo? Eu acho que não há projeto de esquerda hoje, não é, enfim, sem contar esquerda e direita, não há projeto democrático, acho que é isso, né? Acho que talvez seja o momento de a gente falar menos em esquerda e direita e mais em democracia. Não há projeto democrático que possa prescindir dessa agenda, né, da agenda dos trabalhadores precarizados, que estão aí. O Marcelo Galo, né, eles fizeram, enfim, eles estão fazendo atos em todas as capitais. E como que como que você percebe, Pablo, esse novo capítulo da história, né, das lutas trabalhistas? Olha, uma questão muito interessante, né, que a gente também poderia abordar a partir da história dos trabalhadores rurais, é como essa história de mobilização e de educação, né, quer dizer, o movimento das ligas camponesas ele não é só um movimento por direitos, é um movimento que, claro, todo movimento por direito ele tem que ter uma educação para essa questão, né? Então ele é um trabalho de educação desses trabalhadores, né, para se entender como sujeitos e como sujeitos de direitos, né? E então eles rompem, ou pelo menos uma grande maioria consegue romper com aquela total precarização, inclusive na constituição da ideia de si como sujeito de direitos, né? E eu acho uma pena porque a gente, até a década de 70, Rodrigo, Daniel e Márcia, essa era uma pauta muito, muito forte na constituição da identidade dos trabalhadores, na sua grande maioria. A ideia de serem sujeitos de direitos trabalhistas. Né? Inclusive, eles eram os sujeitos, os trabalhadores, quando tinham suas carteiras assinadas, eram considerados os fichados. Os fichados eram os que tinham as
as carteiras assinadas. E era muito engraçado, porque era uma... Engraçado não, mas é interessante como era um pouco que você falou, Rodrigo, como era uma grande alegria e algo de orgulho, né? Eu sou um fichado, eu tenho meus direitos trabalhistas reconhecidos, né? E quando isso não era respeitado, em grande medida havia uma consciência de recorrer à Justiça do Trabalho. Claro que essa Justiça do Trabalho é uma justiça conciliativa, conciliadora, ela é montada durante o governo Vargas, né? Mas a recorrer a essa Justiça do Trabalho é recorrer, né, pela dignidade de manter-se como sujeito de direitos e de direitos trabalhistas, né? E eu fico impressionado como nós perdemos, ou aparentemente perdemos, toda essa experiência, ou ela está eclipsada, ou ela precisa ser revisitada, ou ela precisa ser narrada, mas como essa memória de mobilização, da ideia dessa identidade de trabalhadores com seus direitos trabalhistas, ela foi derretida tão rapidamente, né, na década de 90, e agora de forma assim... Claro que a gente vai ter que pensar diversos fatores que contribuíram para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, o movimento dos entregadores de aplicativo, né, eu já vi várias falas do Galo, e é um movimento que vem dessa perspectiva de identificar-se como um sujeito extremamente precarizado. Esse é um primeiro ponto, porque rompe com a ideia do sujeito empreendedor, que é a grande lógica, não é? Que é a grande lógica que é colocada e propagandeada todo o tempo. Então, você se identificar como sujeito precarizado, que teve seus direitos trabalhistas roubados ou negados, esse é um ponto fundamental. Então, o próprio Galo fala, né, que antes de conquistar, né, qualquer direito, a ideia é que todos se identifiquem, ou que a grande maioria se identifique nessa condição, de que não são empreendedores de nada. Não são empreendedores de nada. Eles são sujeitos extremamente precarizados, explorados, né, e abandonados à sua própria sorte. Então, eu acho que esse ponto do movimento dos trabalhadores, desses trabalhadores de aplicativo, para mim já é uma grande virada. Eu identifico como uma grande virada, como uma chave assim, muito importante. Agora, claro, que sem uma política, né, democrática, pública, né, que chegue junto desses trabalhadores para construir uma alternativa, fica difícil para eles sozinhos. Mas essa perspectiva, Rodrigo, que eu acabo de falar, esse rompimento com esse discurso do empreendedorismo, do empreendedor de si, para mim já é assim a grande conquista desse movimento, desses trabalhadores. Ótimo, Pablo. E só, enfim, você falando aí, tem muitos alunos nos vendo e certamente muitos verão. Como nós aqui estamos numa noite de erudição cinematográfica, eu deixo duas referências também de dois filmes de um diretor alemão fantástico chamado Ken Loach, que é o Eu, Daniel Blake, e o Você Não Estava Aqui, e filmes que mostram isso, né? Como que o empreendedorismo se tornou a grande ideologia no sentido marxista mesmo, né? Aquela que encobre, aquela nuvem de fumaça que encobre o conflito. Então, ótimo, ótimo. Acho que podemos, Daniel, a gente ver se o público tem alguma pergunta, os autores estão cansados, dispostos. Eu estava olhando aqui no chat, muita gente comentando, agradecendo, falando do nível do debate e se interessando pelo livro. Mas, a princípio, eu acho que a gente tem uma boa jornada já a partir do que já debatemos. Eu penso que o objetivo foi cumprido, porque é de divulgar o livro e divulgar essas ideias.
quer dizer, eu acho que o livro e o leitor, ele ressignifica as ideias, né? Eu estava lendo o texto da Márcia para pensar agora, e eu trouxe essas questões contemporâneas, e a atualidade do texto é essa, né? A ressignificação que ele provoca a partir de cada experiência de leitura, né? Então, a gente convida vocês para as próximas conversas. Queria agradecer imensamente a professora Márcia, professor Pablo. Para mim foram aulas, tanto os textos quanto as apresentações de agora, esse momento do debate. E queria convidar todos que estão nos assistindo para a próxima conversa, que será no dia 4 de maio. Eu tinha falado que era dia 5, mas quando chegar mais perto a gente vai divulgar bastante também. Dia 4 de maio com as professoras Beatriz Vieira, da UERJ, e Luísa Halter, da UFOP. Não é? A Beatriz vai fazer uma discussão muito cara a ela, não é? Que é a experiência da dor e da perplexidade a partir da memória da ditadura militar, e pensando aí os tempos de crise a partir dessa experiência. E a professora Luísa, uma reflexão sobre as temporalidades de 2013. Uma discussão que é bem polêmica, bem interessante para pensar aí a crise e o projeto de democracia, né, que é possível pensar a partir de 2013, tá? Eu queria agradecer, para mim foi fantástica a discussão de hoje. Passar a palavra para você, Rodrigo. Pessoal, muito bom, agradeço aí, sei que estamos todos atolados de trabalho, dedicar aí, estamos com 1h40 de live, não é algo simples, né? No fim de dia, todos muito cansados. O nosso público, pessoal, quem quiser o nosso livro, aqui, ó, Tempo de Crise, Ensaio de História Política, então um livro fantástico, escrevam para tempodecrise.venda@gmail.com. Vi aí que tem uma galera perguntando. tempodecrise.venda@gmail.com. Lá a gente conversa e explica tudo certinho. Convido também todos e todas a se inscreverem em nosso canal, Observatório da Crise Democrática. Vamos desenvolver muitas atividades ao longo aí de enquanto durar essa crise, que parece que não tem ainda muita estrada pela frente, apesar dos ventos de esperança que já começam a soprar. Certo, gente? Boa noite a todos e todas, boa noite, Pablo, boa noite, Márcia, boa noite, Daniel. Fiquem bem e se cuidem. Beijos. Valeu, obrigado, gente. Boa noite, brigadão. Até a próxima. Saúde para todos e todas.